Boa tarde, Kemily e Gustavo. Estamos cientes que ambos têm um histórico extenso nesta área, então assumimos que têm plena consciência quanto à LGPD e à ISO 27001 que a empresa se inspira rigorosamente. Também espero que os senhores tenham sido informados e concordado com a solicitação de que esta entrevista seja gravada para uma análise posterior mais minuciosa. Alguma dúvida? Nenhuma. Perfeito, então vamos começar. Primeiro vamos abordar diagnósticos e avaliação de risco. Como os senhores avaliam a maturidade do nosso corpo atual de segurança da informação? Vamos ouvir primeiro a sua resposta, Gustavo. Primeiro, agradeço a oportunidade. Eu ainda tenho uma análise demorada entre os setores da organização. E claro que a maturidade do setor de segurança ainda é bem mediana. Vejo que já estrutura uma boa base técnica de proteção da infraestrutura HPC e no controle de acesso a clusters e sistemas críticos. Quero ainda enfatizar que o uso de autenticação forte e segmentação de redes são excelentes. Agora, mesmo que a Unic esteja investindo em computação em nuvem, eu notei que os controles para proteger os dados em trânsito e em repouso ainda não são suficientes e simplesmente integrados, o que pode expor informações sensíveis a riscos. E, honestamente, a automação de monitoramento e respostas a incidentes fundamental para ambientes HPC altamente dinâmicos ainda não está subdesenvolvida. O outro aspecto é a integração entre a segurança da informação e os processos de desenvolvimento de software para simulações. Essas equipes de desenvolvimento parecem operar isoladamente e isso gera vulnerabilidades no ciclo da vida das aplicações. O conhecimento técnico inquestionável dos colaboradores é inquestionável, mas falta amadurecimento na cultura organizacional de segurança. O candidato Gustavo aparenta estar com muita ansiedade, mas foi mencionado no LinkedIn dele mesmo que ele é uma pessoa meio rápida, enfim. E a senhora, Kemily, concorda com a análise do seu concorrente? Como seria a sua análise? Boa tarde. Bem, eu vejo a maturidade do campo de segurança como um pouco mais avançada. A governança de segurança já demonstra evolução, né, com processos formais de gestão de riscos e políticas iniciais para controle de acesso e proteção da infraestrutura híbrida, inclui clusters internos e nuvens. Concordo que há desafios na integração, desenvolvimento e segurança, mas vejo que a Holic já iniciou programas de DevSecOps para minimizar essas lacunas, o que demonstra uma maturidade maior do que o meu concorrente deixou entender. Quanto à cultura organizacional, fui informada em etapas anteriores do processo que a empresa vem promovendo treinamentos regulares e campanhas de conscientização com maior frequência do que ano passado. Então, na minha avaliação, a Única está em um nível de maturidade avançado, mesmo reconhecendo que o ambiente de HPC apresenta desafios específicos. Acho que o nosso foco deve ser avançar na automação inteligente, fortalecer métricas e KPIs para monitoramento contínuo, investir em inovação na segurança, incluindo IA, para a detecção proativa de ameaças, garantindo a liderança tecnológica da Unic. Uma excelente proposta, Kemily. Vamos prosseguir. Suponho que os senhores também tenham noções quanto aos principais riscos e ameaças à segurança da informação que enfrentamos atualmente como uma empresa que atua com supercomputadores, desenvolvimento de softwares e plataformas de simulação científica. Poderiam falar mais sobre? Kemily, por favor, pode iniciar. Bom, como a Unic integra clusters de supercomputação aceleradores baseados em GPU e ambientes multi-cloud para a execução de simuladores científicos de altíssima complexidade, eu posso pensar em três categorias principais de riscos e ameaças. Primeiro, vocês enfrentam o risco persistente de exploração e vulnerabilidade associados ao uso de bibliotecas científicas open source, como o OpenAPI, CUDA-Talk, ou até mesmo frameworks específicos para simulações quânticas e modelagem de materiais. Só para manter o ambiente sempre atualizado para promover melhorias de desempenho, pode paradoxalmente aumentar a superfície de ataque, principalmente quando atualizações são aplicadas sem uma esteira robusta de teste de segurança, e também o desafio relacionado ao isolamento entre workloads concorrentes no cluster, como operamos um modelo de HPC compartilhado, permitindo que múltiplos projetos de diferentes instituições rodem simultaneamente, falhas no isolamento de containers ou até mesmo vulnerabilidade em hypervisors podem permitir ataques de side channel ou noise neighbor comprometendo dados de simulações proprietárias. Olha só, inclusive, tivemos recentemente um incidente envolvendo uma falha na configuração do Slurm, o nosso gerenciador de workload, que poderia ter permitido um escalonamento de privilégios se ele não tivesse sido identificado a tempo. Interessante. Bem, por fim, destaco o risco associado à complexidade operacional dos seus fluxos híbridos, a orquestração entre data centers privados,
Provedores como AWS e Azure e a necessidade de mover petabytes de dados científicos entre essas plataformas expõe nossa operação a ameaças como sequestro de sessões SSH, falhas na configuração de VPN ou ainda extrafiltração lenta e silenciosa de dados via canais aparentemente legítimos. A infraestrutura distribuída com pontos de presença em várias jurisdições também dificulta a aplicação uniforme de controles de segurança. E quanto ao senhor, Gustavo? O que tem a dizer? Primeiramente, quero completar minha resposta anterior. Uma ameaça latente na forma de como sua cultura corporativa prioriza o desempenho computacional em detrimento da maturidade de segurança da informação. Por exemplo, vocês ainda não conseguiram estabelecer uma política uniforme de gestão de identidades e acessos privilegiados em todas as plataformas. Em alguns casos, pesquisadores parceiros recebem acesso root a ambientes específicos alegando necessidade de otimizar simulações. Mas isso ocorre em uma devida segregação de funções ou monitoramento contínuo, o que contraria boas práticas de compliance. Em segundo lugar, sua dependência de parcerias e colaborações internacionais, incluindo universidades e órgãos governamentais de diversos países, cria um panorama altamente vulnerável à interferência normativa e jurídica. Recentemente, ouvi falar que vocês enfrentaram dificuldades com o armazenamento e processamento de dados biomoleculares sensíveis provenientes de um consórcio europeu, pois a legislação de proteção de dados europeia impõe restrições severas que não eram plenamente atendidas por alguns de seus provedores de nuvem. Por último, mais ou menos importante, há risco organizacional relacionado a lacunas de competência interna. Sua equipe é extremamente qualificada em termos científicos e computacionais, mas carece de uma formação sistemática em segurança de informação aplicada em contexto de HPC e computação em nuvem. Isso cria uma dependência perigosa de os especialistas em segurança e aumenta a probabilidade de erros operacionais, como configurações inadequadas ou a não detecção de anomalias comportamentais no sistema. A ausência de um programa contínuo de capacitação em segurança, aliado a um processo ainda incipiente de Dead coloca a Runic e Cybernetics numa posição de fragilidade frente a adversários sofisticados. Perfeito. Bem, estamos quase no fim da entrevista. Então, agora, quais seriam as formas mais eficazes de controlar e gerir todos esses riscos e ameaças mencionados? Quais processos, ferramentas ou estruturas poderiam ser priorizados nesse contexto? Kemily, por favor, pode começar. Bem, diante do panorama de riscos, estou propondo, conforme as especialidades, um conjunto de medidas de controle técnico e operacional. Para os riscos associados ao uso intensivo de bibliotecas científicas open source, propõe a implementação de esteiras CI/CD específicas para ambientes HPC, integrando ferramentas de análise estática e dinâmica de segurança, como o SonarQube, os FUS, adaptadas para stacks como OpenMPI, CUDA, TensorFlow e LAMMPS. Também vou sugerir a adoção de modelos reproducible builds, especialmente para vídeos científicos críticos, considerando toda a integridade e auditabilidade dos pacotes inspirados nas práticas de Debian Reproducible Build Projects. Também acho bem fundamental a implementação de um sistema de gestão de dependência científica segura, como o SPEC, mas estendido com o controle de versionamento seguro, permitindo rastreamento e rollback imediatos em caso de introdução de vulnerabilidades. Por fim, é importante integrar uma política formal de Vulnerability Disclosure Program para estimular a comunidade científica e colaboradores externos a reportarem falhas. Aí, para assegurar a integridade de isolamento e workloads, propõe a adoção de soluções de virtualização acelerada por hardware, como Intel BTD ou AMD Ceph, garantindo separação efetiva de memória e CPU entre jobs concorrentes. Recomendo ainda uma configuração rigorosa de namespace, cgroups e cell Linux, integrados ao Slurm, com validação contínua via ferramentas como OpenSCAP. Vocês podem também adotar mitigadores de ataque side-channel atualizados conforme os guidelines do National Institute of Standards and Technology, o NIST SP 807A, além de monitoramento contínuo de anomalias no desempenho que possam indicar explorações de falhas, como Spectre ou Meltdown. Com tudo isso incluso, seria necessário estabelecer um processo de auditoria periódica de configuração de clusters com benchmark de segurança alinhado aos padrões do Center for Internet Security, o CIS. Aí, para os riscos associados à operação de cloud, recomendo a adoção de um modelo de Zero Trust Architecture com autenticação contínua de segmentos segurosos de redes, conforme o framework do NIST SP827. Também sugira a substituição de autenticação por chaves estáticas por sistemas de certificados efêmeros, utilizando o SSH ou CA, o Certificate Authority, reduzindo o risco de comprometimento prolongado. A implementação de Bastion Hosts, como a rotação automática de credenciais,
via soluções como o Teleport ou AWS Systems Manager Session Manager, para evitar a exposição direta de portas SSH. Também recomendo monitoramento contínuo de tráfego de cloud com soluções de Data Loss Prevention e Network Detection Response, assegurando que eventuais dessas filtrações sejam rapidamente detectadas e bloqueadas. Opa, apenas mais 2 minutos restando na nossa entrevista. A sua resposta, Gustavo? Bem, para equilibrar a busca de desempenho com a necessidade de segurança, surgiu a implementação de uma política corporativa formal de Privileged Asset Management, utilizando soluções de HashiCorp Vault e CyberArk, com gestão centralizada e auditada de credenciais requisitadas de elevação de privilégios via Just-in-Time Access e segregação de funções entre desenvolvedores, operadores e pesquisadores. Considero também importante a criação de um programa de Security Champions dentro das equipes de pesquisa, garantindo que cada área tenha pelo menos um membro capacitado em segurança que atue como interface entre a equipe técnica e time de segurança. Para riscos legais e regulatórios, proponho que a implementação sistemática de Data Protection Impact Assessments para todas as operações envolvendo dados pessoais ou sensíveis, especialmente quando envolve fluxos transfronteiriços, seguindo o modelo de MBL-EBI. É necessário também estabelecer cláusulas contratuais padrão, assegurando que todos os parceiros e provedores cumpram com requisitos de GDPR e LGPD e outras legislações aplicáveis, além das garantias de residência de dados e proteção contra transferências não autorizadas. E quanto às lacunas de competência, recomendo a implementação de um programa corporativo de informação contínua em segurança de informação, com foco específico em segurança de HPC, computações científicas e segurança de dados sensíveis, bem como ameaças emergentes como ataques e clusters de IA e supercomputadores, que deveriam fazer parte também da criação de uma cyber range interna para treinamentos práticos e simulações de respostas a incidentes, permitindo que a equipe técnica e científica testem e aprimorem suas habilidades em ambientes controlados. Agradecemos a participação dos senhores. Em breve entraremos em contato com uma decisão e a Runix Cybernetics agradece a sua disposição. Tenha uma boa tarde.